estamos vendo uma semana interessante sobre o aspecto dos negócios na Bolsa de Chicago para a oleaginosa. A previsão do tempo não é das melhores para os Estados Unidos, promete calor, pouca chuva. Entretanto, nós tivemos a apresentação do relatório de acompanhamento de lavouras no final do dia, nesta última segunda-feira, e também o ProFarm, que é uma espécie de rally, né, que percorre as áreas produtoras, que trouxe, inclusive, em alguns estados, uma estimativa de produtividade melhor. Mas para falar a respeito deste assunto e também os seus efeitos no mercado, eu converso com Juan Ceni, analista de mercados da Grão Direto, que participa conosco ao vivo pela internet. Juan Ceni, obrigado pela sua participação. Pegando esses dados que vieram do Departamento de Agricultura americano, da iniciativa privada lá nos Estados Unidos, e como que ele tem impactado o mercado, como é que você avalia este momento, Juan, porque vai ter tudo a ver com o preço que o sojicultor brasileiro negocia a sua soja. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde também para todos que acompanham o Agricultura BR. Em relação a essas informações que estamos recebendo neste momento, elas têm um impacto significativo em todo esse movimento de mercado por conta da importância dessa expedição, porque ela avalia in loco, né? Pelo menos faz uma estimativa ali real das áreas aleatórias que ela escolhe para estimar essa produção, né, ou essa produtividade. E os números que recebemos, né, nessas últimas horas foi em relação aos estados de Dakota do Sul e Ohio, em que ambos os estados apresentaram um aumento na produtividade e, consequentemente, uma expectativa melhor de produção. Isso são apenas 2 estados, né, e por sinal, não representam algo tão significativo em relação aos outros estados norte-americanos, mas já traz ali uma pitadinha de informação que talvez pode ser o direcionamento a partir de agora. E Chicago vai continuar olhando isso de perto, até porque não existe algo mais importante nessa semana, né, considerando o clima nesse caso. Juan Ceni, uma das questões que a gente coloca aqui é o que esperar nesse relatório de setembro do Departamento de Agricultura americano de oferta e demanda. Normalmente, ele não vem com grandes correções sobre agosto. Agosto é conservador e dá para dizer que setembro, ele é conservador agosto porque setembro vai ser mais ainda. Dificilmente você tem uma alteração. O que o produtor rural, que tem que olhar para Chicago, que tem que olhar para a produção norte-americana, pode esperar desse novo relatório, tendo em vista esses números que foram apresentados? O relatório de setembro, ele vai ser o mais próximo confirmador da expectativa real de produção dos Estados Unidos. Isso porque já vai ter passado o mês de agosto, que é um mês de suma importância para a definição do teto produtivo dessas culturas, e, por sinal, vem sofrendo bastante com essa diversidade climática. O que se espera é que haja talvez um ajuste mais fino, né, dessa expectativa de produção norte-americana, e não esperaria algo tão surpreendente diante, como você bem mencionou, do relatório de setembro, historicamente ser um pouco mais neutro, né? Principalmente pelas expectativas que já foram apontadas pelo departamento. O que vai, acredito eu, influenciar talvez positivamente ou negativamente são esses relatórios aí dessa semana que vão ser liberados aí à medida que forem sendo compilados do ProFarm Crop Tour, que é um órgão extremamente respeitado, né? Que geralmente o mercado olha bastante para ele, para ter uma expectativa mais concreta da produção norte-americana. Então, ainda temos um cenário indefinido, com importantes pontos para serem acompanhados, mas com expectativa neutro para positiva. Não levaria algo negativo para esse relatório, ou seja, que poderia talvez impulsionar Chicago para cima.
Muito bem, Juan. Vou te fazer uma outra questão que ela está muito relacionada aos preços internacionais do complexo soja. E nós vimos lá na semana passada, na segunda-feira, o NOPA trazendo um levantamento que mostrou que julho teve o maior esmagamento para esse mês na história. E ao mesmo tempo, no mesmo dia inclusive, nós tínhamos a apresentação de estoques mais baixos de óleos lá na China, principalmente óleo de soja, e Estados Unidos, apesar desse esmagamento recorde, também tem estoque baixo. Nesse inteirinho, nós temos um petróleo que vai ali variando 84, 85 dólares o barril, vai segurando numa linha lá em cima. Como é que esses fatores, todos eles impactam hoje na formação de preço? Bom, é um assunto complexo, Fabiano, mas a gente consegue detalhar aqui com um pouco de informação que a gente consegue passar. O petróleo, ele participa ativamente ou de forma primária ou secundária de praticamente toda a cadeia de produção das commodities. Isso porque ele, de certa forma, participa ali do custo logístico, né? Tanto para transportar insumos quanto para transportar o produto final. Além disso, ele também produz, né, o adubo nitrogenado, que é a ureia, que é utilizado massivamente, principalmente na produção de milho. Então, só por essas informações que eu trouxe aqui, a gente pode já imaginar o quanto ele influencia ou ele impacte de forma positiva ou negativa na precificação final. Se tratando do produto em si, o biocombustível é um substituto direto do petróleo, ou seja, do derivado de petróleo, ou seja, momentos que petróleo está em alta, geralmente o consumo de biocombustível tende a aumentar pela paridade, pelo preço. E o inverso também é verdadeiro. Então, são movimentos que devem ser acompanhados de perto e esse cenário de escassez de produto ou de queda nos estoques nos Estados Unidos e na China gerou esse efeito especulativo, né, para cima, né, positivo para Chicago, que acabou valorizando as cotações de soja na semana anterior. Lembrando que a China e os Estados Unidos são os principais produtores desse derivado de soja. A Argentina não produz tanto, né, quanto eles, mas exporta ali 60%, 70% do volume que produz. E temos a informação, né, confirmada da quebra de safra na Argentina, que acabou também impactando, de certa forma, nessa contabilização final aí, dessa especulação, né, nas cotações de Chicago.